Criação de conteúdo precisa ser um equilíbrio entre criatividade e produtividade. E desbalancear essa correlação significa abrir mão de qualidade ou de vida ou de trabalho. O estilo de vida de um criador de conteúdo alinhado com a natureza e com um propósito precisa ser leve, mas ainda assim disciplinado. Existe uma razão pela qual os maiores mestres espirituais da história pareciam passar mais tempo meditando e não fazendo nada do que, de fato, produzindo ativamente. O cérebro humano não consegue se manter criativo por muito tempo se estiver em estado constante de atividade e foco. Um estado que o mundo ocidental entende como o único caminho para o sucesso. Acorde às 5 da manhã, trabalhe o dia todo, não descanse. Enquanto você descansa, alguém está trabalhando para tomar o seu lugar. Esse tipo de narrativa é vomitada pela maior parte dos empreendedores modernos. E adivinha só, a maior parte deles também não conquistou a realização e mesmo que tenha conquistado dinheiro, isso é tudo o que eles têm. Todo o resto está desbalanceado. Saúde, relacionamentos, realização pessoal, isso é visto como secundário nessa cultura workaholic atual. E como eu já percebi através da minha história que eu já te contei, essa é a receita perfeita para transformar o seu trabalho em uma atividade dolorosa, maçante e mecânica. E o que é pior, todo o seu potencial criativo, todo o potencial que você tem de criar algo genuinamente incrível no mundo, ele está sendo suprimido. O seu cérebro é uma máquina limitada, mais precisamente limitada a processar no máximo 11 milhões de bits de informação por segundo. Ou seja, existe um limite de informação que você vai conseguir processar ao longo da vida. Quase todo mundo desperdiça a maior parte desse poder de processamento porque a atenção das pessoas está dividida entre ou pensamentos sobre erros do passado, masturbação mental sobre o futuro utópico de sucesso desejado, ou então entretenimento barato, TikTok, Netflix, coisas que são usadas para escapar desses pensamentos. Ou o que é pior, uma lista de tarefas que precisam ser feitas, mas estão sendo procrastinadas. E essa última é o que eu considero ser o maior ladrão de energia. Porque você se coloca em constante estresse, tentando lembrar mentalmente de tudo o que precisa ser feito. As tarefas vão se acumulando na sua mente mais rápido do que você consegue concluir elas, e isso torna o seu cérebro uma máquina disfuncional. O mais bizarro é que isso poderia ser resolvido facilmente. Eu uso um aplicativo gratuito no meu celular chamado Todoist. Nele você pode criar listas de tarefa. E é basicamente para isso mesmo que ele serve. Eu tenho só 2 listas, não precisa ser muito complicado. A primeira delas eu chamo de tem que. Toda vez que surge um pensamento que começa com eu tenho que na minha mente, imediatamente eu pego o meu celular, anoto a tarefa que eu tenho que fazer nessa lista chamada tem que. E com esse simples ato, eu acabo de liberar do meu cérebro o espaço mental que eu ocuparia tendo que me lembrar dessa tarefa o tempo todo até que ela seja concluída. Parece uma coisa boba, mas imagine que você tem aí 15 tarefas que precisam ser realizadas. Você consegue perceber a energia mental que você está desperdiçando de ter que ficar lembrando delas o tempo todo? Ao invés disso, você simplesmente anota. Depois de anotar, você esquece daquilo e no início de cada dia, você olha para aquela lista e decide o que precisa ser concluído naquele dia. E é aí que entra a minha segunda lista do aplicativo. Eu chamo ela de tarefas do dia. E o nome já é autoexplicativo. Eu decido o que vai ser feito naquele dia, jogo a tarefa de uma lista para outra, e se eu terminar o dia sem conseguir concluir alguma coisa, é só voltar com essa tarefa para a lista de tem que. E colocar isso como um hábito vai te economizar uma imensa energia mental. Todas as outras coisas que sugam a sua energia mental também podem ser evitadas através de práticas meditativas. E nesse momento eu sei que tem algumas pessoas pensando aí, não, lá vem mais um jovem místico tentando me mandar aí meditar. E por mais que isso pareça perda de tempo, a prática espiritual desempenha um papel mais importante do que você imagina na vida de um empreendedor. Isso porque ter controle da sua respiração e do seu foco te permite controlar também o seu estado mental. Existem 2 redes neurais que operam de formas diferentes no seu cérebro. Existe a rede inativa, que é o seu modo padrão inconsciente,
E existe a rede ativa, o que eu chamo de modo de foco. Enquanto uma está funcionando, a outra necessariamente precisa estar desligada, digamos assim. E lembra no módulo 1, acho que foi o módulo 1, quando eu falei que eu fui dormir com uma dúvida aí e eu acordei com uma resposta a respeito daquela aula que eu tinha achado que tinha ficado incompleta? Pois é, isso foi o resultado da minha rede de foco desligada durante a noite, abrindo espaço para que a rede padrão, ou seja, a rede inativa, funcionasse. Para você entender melhor, imagine um céu estrelado. E agora imagine que cada estrela no céu representa uma experiência, uma conclusão ou um conhecimento isolado que a sua mente ativa percebeu em modo de foco durante o seu dia, durante a sua vida. Usando a sua mente ativa, você só é capaz de olhar para cada uma das estrelas isoladas por vez. Você pode mudar de uma estrela para outra quando quiser, mas não consegue ver todas de uma vez. E aí, consequentemente, você não consegue fazer conexões entre elas. Mas quando você desliga esse modo ativo, automaticamente a sua mente inativa entra em ação. Quando essa rede inconsciente está em pleno funcionamento, ela vai trabalhar com uma visão de foco aberto, enxergando todas as estrelas de uma vez e conectando os pontos entre elas. E essa é a parte mais poderosa da sua mente, é onde a criatividade acontece. E quando você percebe que essa cultura moderna de trabalho tenta suprimir essa parte da mente pelo máximo de tempo possível, é aí que você entende o motivo da maior parte dos criadores de conteúdo não conseguirem de fato criar. Eles podem copiar uns aos outros, inventar formas diferentes de repetir a mesma mensagem, mas quase ninguém está de fato criando alguma coisa. O trabalho do criador Zen precisa estar em equilíbrio com essas duas redes neurais. Cada uma delas desempenha um papel fundamental na eficiência do seu conteúdo e da mensagem que você passa através dele. E o resultado disso é a produtividade real. Existem etapas importantes que formam a criação do seu roteiro original. Existe a escolha do tópico, a geração de ideias, a organização de ideias e a conexão e o direcionamento das ideias. E criatividade é essencial para fazer esse processo todo acontecer. Quando a sua rede neural inconsciente está em atividade, o seu subconsciente resolve problemas complexos e cria ideias inovadoras. Por exemplo, se você fica horas quebrando a cabeça na criação de um título, mas não consegue encontrar o título certo, é hora de parar de fritar a mente nisso e ir fazer outra coisa. Ou talvez simplesmente não fazer nada, simplesmente deitar no sofá e descansar. Ou quem sabe sair aí para dar uma volta no bairro. Fazendo isso você vai notar que em algum momento do dia o título de vídeo perfeito vai surgir na sua mente. Isso é a sua mente padrão inconsciente trabalhando para você. É por isso que eu digo que uma boa parte do seu trabalho como criador de conteúdo deveria ser viver a vida. Você precisa implementar no seu dia de trabalho diversos momentos de descanso mental. E, por mais que pareça falta de responsabilidade, parar de trabalhar para ir caminhar, acredite, você está sendo produtivo. Isso, inclusive, tem um nome conhecido pela psicologia. É o famoso ócio criativo. É a capacidade de saber conciliar e equilibrar o trabalho e lazer. E eu não posso te dizer como é que você deveria fazer isso. Cada pessoa vai encontrar o seu próprio jeito de exercitar o ócio criativo. Mas o que eu posso fazer é te mostrar a minha rotina de trabalho. Assim você pode aplicar na sua própria vida como um teste e a partir desse ponto você pode definir o que funciona para você. O importante é separar diversos momentos do dia para desligar a mente. Pelo menos desligar a mente ativa, a mente de foco. O meu dia de trabalho é assim. Eu acordo às 7 da manhã e entre 7 e 10 da manhã eu não me preocupo com nada de trabalho. Esse é o momento do dia que eu preparo o meu corpo e a minha mente para o trabalho. Durante esse período eu pratico meditação, depois eu vou treinar e durante o treino eu tô com fone de ouvido ouvindo alguma coisa, ouvindo algum podcast, algum audiobook, alguma ideia ampla e absorvendo isso passivamente para alimentar a minha mente inconsciente. Depois eu vou tomar o meu café da manhã e tomar o meu banho. E o banho da manhã é mais uma prática meditativa, porque não importa a temperatura lá fora, esse banho é sempre gelado. O porquê disso? Bom, existe uma ciência por trás disso, você pode até pesquisar, mas para resumir, enquanto a minha mente está implorando para que eu saia debaixo daquela água gelada, eu não obedeço os caprichos dela e provo para mim mesmo
quem é que manda nessa porra. Resumindo, é isso. Nesse momento, não existe pensamento sobre passado ou futuro. Tudo o que existe é o momento presente, focado, e o fortalecimento mental sendo aplicado debaixo daquela água gelada. E aí eu me sinto preparado. Aí sim, às 10 da manhã, mais ou menos aí, esse horário, não necessariamente às 10, mas por volta desse horário, eu sento na frente do computador e começo a usar a minha rede neural ativa para atividades de foco, como, por exemplo, pesquisa, criação de roteiros, gravação ou edição de conteúdo. E a partir daí, eu passo o resto do meu dia alternando entre momentos de foco e momentos de pequenos descansos de 10 a 15 minutos, ou talvez até mais um pouco. Sempre que eu sinto a minha mente começando a ficar cansada, sempre que uma tarefa começa a parecer difícil e chata, eu paro, fecho os meus olhos por 10 minutos e foco na minha respiração. Em alguns momentos do dia, eu decido, por exemplo, lavar a louça com um audiobook em um fone de ouvido, e durante pelo menos 1 hora da tarde, eu saio para caminhar pelo bairro. Essa alternância entre ligar e desligar a mente se prolonga durante o dia até o momento que eu sentir que deu por hoje. Às vezes eu paro às 6, às vezes às 7 da noite e às vezes até às 9. Isso depende do quão exausto mentalmente eu vou estar naquele momento. Isso se chama equilíbrio. Isso é viver a vida hoje, agora. É por isso que eu trabalho 7 dias por semana sem ficar sobrecarregado, porque o meu trabalho está conectado ao meu lazer. Os dois estão entrelaçados. É claro, não significa que eu nunca tiro alguns dias de folga, mas trabalhar domingo, por exemplo, não é algo penoso para mim. Esse é, na verdade, um dos meus dias favoritos para pesquisar, escrever roteiros e ser produtivo. Sem pressão, sem pressa, sem sobrecarga, o seu conteúdo vai surgindo, o volume das coisas que você publica e cria no mundo começa a crescer e os seus resultados se tornam exponenciais ao longo do tempo. Eu precisei passar por um colapso mental na minha última empresa para entender isso. Então eu espero que você não precise chegar nesse ponto. Você pode usar a minha experiência para não cometer os mesmos erros que eu cometi. Descubra o seu equilíbrio, pesquise sobre práticas meditativas, se conecte com uma rotina prazerosa e produtiva, porque o seu trabalho ocupa uma parte significativa do seu tempo de vida. É uma tremenda estupidez desperdiçar essa enorme parte da sua vida com sofrimento desnecessário. E agora prepare-se, porque a gente está quase chegando na parte prática. No próximo módulo, eu vou te explicar todas as ferramentas que vão te auxiliar na criação do seu conteúdo. Tem uma aula de bônus que eu vou deixar aí para você, assiste ela e depois eu te vejo no próximo módulo.